E aí, tudo certo? Eu espero que sim, porque hoje o assunto a gente vai estar falando sobre essa queda que o Bitcoin está tendo. Inclusive agora, essa queda ela parece ter parado um pouquinho, né? A gente vai dar uma conferida aqui no gráfico, né? A gente já está aí quase alcançando os 88 mil dólares, né? A gente parece estar fazendo uma formação de fundo aqui nessa região, né? A gente chegou a quase perder os 80 mil dólares. E muitas pessoas elas ficam desesperadas porque estão vendo o patrimônio delas desvalorizar. Para alguns isso faz mais diferença, para outros nem tanto. Isso depende da quantidade que tu comprou, do período que tu comprou e do tempo de mercado que tu tem. E esse vídeo ele fala justamente sobre essas coisas, né? Porque a maneira como tu encara a queda, ela diz muito sobre o tempo de mercado que tu tem e diz muito também sobre o entendimento que tu tem sobre o Bitcoin. Porque o ponto é, se nessa queda que a gente teve, onde a gente saiu aí praticamente de uma máxima histórica, né, de 125, 126 mil dólares, e aí a gente veio caindo aí até quase a perda dos 80 mil dólares, e tu ficou desesperado, tu ficou com medo, tu teve vontade de vender no prejuízo e não voltar mais. Esse vídeo é principalmente para ti. O que quer dizer quando a pessoa se desespera dessa forma? Ela não tem entendimento do ativo que ela está comprando, né, que no caso é o Bitcoin. Então eu diria que mantenha calma, não vende nada no prejuízo e vai estudar, vai entender melhor o ativo para entender do que se trata, tá? Porque no momento que tu fizer isso, tu vai ter a ideia, vai ter a impressão completamente diferente da situação. Tu vai começar a entender que é um ativo muito bom sendo vendido num preço descontado. E não vai mais entender como se fosse prejuízo, porque ele desvalorizou de 126 mil dólares para 80 mil ou 87 mil, como era o caso que está agora na tela que eu mostrei aqui para vocês. Porque o ponto é justamente esse. Esse tipo de coisa acontece só em mercado financeiro. Já pararam para pensar nisso? Porque, por exemplo, se tu vai numa concessionária e compra um carro, seja lá qual carro que for aí, o que vier primeiro na tua cabeça, da tua preferência, e tu pagou 100 mil no carro. Se passasse um mês depois e tu passasse na frente dessa concessionária de novo, e tu visse esse mesmo carro sendo vendido por 80 mil, 20 mil de diferença, isso seria motivo para tu se desesperar e querer vender o teu carro por causa que desvalorizou? Provavelmente não, né? Até dá para dizer que se tu fosse um cara com um pouco mais de visão, empreendedor, tu talvez fosse querer comprar o outro daquele ali se tu tivesse dinheiro sobrando e tentar vender para outra pessoa, tirando alguma diferença, né? Pegando uma margem de lucro para ti. E com a maioria das coisas a gente é exatamente dessa forma. Se tu vê alguma coisa no mercado que ela estava num preço mais alto e depois ela ficou num preço mais barato, qual que é o comportamento natural? Tu pensa, nossa, aquilo ali era bom, aquilo ali é bom e custava preço X. Agora, continua sendo o mesmo produto, só que está sendo vendido mais barato. Vou aproveitar a oportunidade e comprar mais. Mas não, com Bitcoin, as pessoas parecem se comportar com o pensamento justamente oposto a esses que eu dei de exemplo agora. Simplesmente por causa que na corretora fica aparecendo lá a porcentagem que desvalorizou do teu patrimônio, ou dentro da tua carteira, mas principalmente nas corretoras. Tá? E isso é proposital, porque eles usam até cores que servem para chamar a tua atenção. Como nos prejuízos eles usam a cor vermelha, né? E quando tu tá com lucro não realizado, né? Porque tu não vendeu, ele só valorizou, ele fica aparecendo em verde. Isso aí são coisas que servem para ativar gatilhos na tua mente, porque tu olha aquele número vermelho lá e tu já começa a entender como se fosse uma espécie de prejuízo que tu tá tendo. E na verdade não existe prejuízo nenhum, porque tu não vendeu. E o ponto é exatamente esse. E quando tu entende os fundamentos de um ativo, que nesse caso é o Bitcoin, e tu tem uma queda tão grande assim, que foi mais de 30% de queda,
Não começa a encarar essas quedas, essas desvalorizações temporárias como uma situação ruim, como uma situação que é para tu se desesperar. Tu começa a encarar essas coisas como uma oportunidade. O Bitcoin, ele vira aquela picanha no mercado que está sendo vendida na promoção. O Bitcoin, ele vira aquele café de marca de rico que está sendo vendido na promoção. É isso que ele vira. E é assim que ele deve ser percebido por ti. Porque depois que tu já estudou os fundamentos, tá, tu vai começar a perceber que o Bitcoin ele tem a capacidade de mudar a tua preferência temporal em relação às coisas. Porque quando tu tem um dinheiro que ele se desvaloriza bastante ao longo do tempo, como é o caso do nosso real, o que é a mentalidade do brasileiro médio? É a de ganhar o dinheiro e gastar em alguma coisa, né? Seja com cerveja, né? Churrasco. Não que essas coisas sejam ruins, eu faço uso das duas, inclusive. Mas tu vê que não existe prioridade nenhuma em poupar. O máximo que o pessoal faz é guardar o dinheiro para pagar a parcela do cartão. Justamente porque já no inconsciente da pessoa ela sabe que se ela ficar guardando dinheiro, vai desvalorizar. Só que o Bitcoin ele tem a capacidade de mudar esse pensamento em ti, porque quanto mais tempo tu ficar guardando ele, mais ele valoriza. E isso é o que eu vou mostrar agora para vocês. Porque o cara que ele tá olhando essa queda de 30% e tá se desesperando, além dele não entender o ativo, né, ele não entender a moeda, ele também tá olhando num horizonte de tempo muito curto. Ele tá olhando coisa aí de meses, menos de um ano. Porque tu vê muitas pessoas, principalmente no Twitter, fazendo justamente comparações desleais, recortes no tempo, mostrando que com a queda do Bitcoin, ele foi um ativo que performou muito mal no ano de 2025, né, segundo eles. O ponto é, ninguém fica comprando Bitcoin para guardar um ano só. É como eu falei, ele tem a capacidade de mudar a preferência temporal que tu tem sobre o dinheiro. Ele te dá a habilidade de poupar de novo. Agora, tu pode guardar dinheiro em Bitcoin, guardar riqueza, pensando em 3, 4, 5 anos para frente. Porque a chance dele ter se valorizado muito mais em relação ao real, em relação ao dólar, é muito grande. Ah, mas tu não pode prever o futuro. Não posso prever o futuro, mas eu posso analisar os dados do passado. São os únicos dados que podem ser analisados, porque já aconteceu. E desde que teve a criação do Bitcoin, ele vem demonstrando exatamente isso que eu falei. E agora eu vou mostrar para vocês. Por quê? Esses caras que falam sobre prejuízo no Bitcoin, eles fazem um recorte no tempo. Eles estão olhando horizontes de tempo muito pequenos. E eu tenho propriedade para falar disso. Eu comecei a comprar e a estudar Bitcoin em 2021. Eu sei do que eu estou falando. Eu já passei por períodos onde eu vi a minha carteira ela desvalorizar 80%, 70%. Só que eu estava num ponto onde eu já tinha entendimento suficiente do ativo para entender que aquilo ali não era uma situação ruim, ali era uma oportunidade para eu comprar mais barato. Então sim, tá? Se a gente estiver falando em horizontes mais curtos de tempo, como por exemplo, janeiro de 2025, ó, 20 de janeiro de 2025, em relação ao que está agora, então sim, a gente está com uma desvalorização aí de 15%. Isso para uma coisa que tem como objetivo fazer valorizar o teu patrimônio, aparentemente é algo muito ruim. Só que é como eu falei, o Bitcoin ainda tem a capacidade de aumentar, de diminuir a tua preferência temporal sobre as coisas. Agora tu tem incentivos econômicos para poupar o dinheiro e não para ficar só gastando. Como por exemplo, se a gente tivesse pegado que fosse em 2 de setembro de 2024, para o ponto que a gente está agora nessa queda, que é onde a gente está em 87 mil, 88 mil,
a gente teria tido uma valorização de 60%. Tá? Isso aí é pouco mais de um ano. Pouco mais de um ano, uma valorização de 60%. E aí, vale a pena ou não guardar o Bitcoin em prazos maiores, em horizontes de tempo maiores? Com certeza vale a pena com isso que eu estou te mostrando, né? Agora, se a gente fosse pegar a máxima histórica, que era em torno dos 120, 125 mil, a gente teria tido uma valorização de mais de 100%, quase 130%. E isso a gente estava falando aí num período de menos de 400 dias. Então, quando tu fica olhando o preço do Bitcoin caindo, tu tá fazendo um recorte no tempo e tá se desesperando em cima dessa situação. Tu tem que abrir o gráfico, como eu estou fazendo aqui, e olhar a performance do ativo através de tempos gráficos maiores. Como, por exemplo, imagina se tu tivesse começado a comprar antes. Se tu tivesse começado a comprar no final de 2023, por exemplo, setembro, vamos pegar setembro. Setembro de 2023. E a gente tivesse com essa queda atual, mesmo com a queda atual, tu ia estar com 230% de valorização. Então tu percebe que quanto maior é o tempo gráfico que tu está olhando, quanto maior é o horizonte de tempo, menos as quedas elas importam. E é dessa maneira que deveria ser tratada pelas pessoas essas quedas, porque elas são temporárias. A não ser que a gente esteja tendo uma virada de mercado, onde a gente tem correções aí de 70%, 80% do preço. E eventualmente, quando a gente entra no outro mercado de alta, tu recupera toda essa desvalorização e ainda ganha mais em cima. É o que tem sido demonstrado através dos últimos 15, 16 anos. Eu vou mostrar para vocês aonde que eu comecei a comprar Bitcoin. Eu comecei a comprar aqui, ó. Eu comecei a comprar exatamente aqui, nessa região. Perto do final de 2021. E eu vi, era um final de ciclo. Eu vi o meu dinheiro desvalorizar 70%. Eu, na época, eu já tinha algumas convicções, algumas interpretações com relação ao Bitcoin, então eu continuei comprando, eu não vendi. Mas eu não tinha o mesmo conhecimento que eu tenho hoje. Porque eu posso falar para vocês, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje naquela época, eu teria conseguido acumular muito mais patrimônio. Muito mesmo. Porque aqui, ó, onde todo mundo fica torcendo para conseguir comprar, que aqui era uma região onde o Bitcoin estava custando 28, 20, chegou a custar 15 mil dólares. É muito fácil tu torcer e dizer que tu compraria quando tá naquela região. Porque quando chega nessa região aqui, ó, onde tá todo mundo descrente, ninguém quer comprar. Hein? Porque ninguém acredita que o preço vai voltar. E é justamente isso que a gente está passando aqui. Tá? Tem um monte de gente que não está acreditando. As pessoas torciam para comprar Bitcoin abaixo dos 100 mil dólares. E agora que ele está abaixo dos 100 mil dólares, tá todo mundo com medo. Achando que vai virar o mercado, achando que não vai mais voltar o preço. Mesmo que o mercado vire e a gente tenha desvalorização de 70%, não importa. No próximo ciclo ele vai devolver todo esse prejuízo e vai te dar lucro. Hein? Então o recado que eu quero passar com esse vídeo é: não se desesperem, estudem Bitcoin, melhorem o conhecimento de vocês com relação sobre o assunto, porque quando chegar esse momento aqui, ó, e ele vai chegar, a gente só não sabe quando, vocês possam aproveitar melhor esse tipo de oportunidade aqui, porque ela não acontece o tempo todo. Talvez venha a acontecer no ano que vem, não sabe o período certo ainda. A gente sabe que o mercado ele anda em ciclos, ciclos de alta de preço e ciclos de baixa.
Quanto mais cedo compreender isso e compreender os fundamentos do Bitcoin, menos preocupado com essas quedas temporárias aqui, tu vai estar. Tu vai enxergar elas como oportunidade. Bom, o que eu tinha para falar em relação à queda do Bitcoin, preferência temporal, análise gráfica, eu já falei, tá? Fiquem aí com o meu próximo vídeo. Não se desesperem, estudem Bitcoin e até mais.